Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral, secretário da reunião e secretária-geral. Declaro aberta a reunião de diretoria colegiada número 861, informando que, em virtude do disposto na Lei 13.979 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, ficam suspensas temporariamente as transmissões ao vivo das reuniões de diretoria colegiada da NTT, as quais passam a ser realizadas por videoconferência, gravadas e disponibilizadas posteriormente no site da agência. Informo ainda que a pauta da reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da NTT. Solicito ao senhor secretário que apresente a sequência de deliberação dos itens da pauta. Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral e secretária-geral. O primeiro item da pauta é a aprovação da ata da reunião anterior. A ata da reunião de diretoria 860 foi distribuída para leitura com antecedência mínima de 48 horas, sendo dispensada a sua leitura. Os diretores estão de acordo? Diretor Weber Silone? De acordo. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Alexandre Porto? De acordo. Diretor Manchado Menezes? De acordo. Diretor Marcelo Vinô? De acordo. Processos reservados. Considerando o disposto no artigo 78b da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, e no artigo 71, parágrafo 1º do Regimento Interno da NTT, os processos administrativos para apuração de infrações e aplicação de penalidades se encontram com restrição de acesso às informações, motivo pelo qual seu julgamento será realizado ao final da transmissão, sendo a participação restrita à parte e ao seu procurador. Os processos reservados que constam na pauta da reunião de diretoria são: diretor Davi Barreto, item 2.2.2, Montando Expresso Transportes Turismo, deslocadora de veículos rodoviários limitada ME, processo administrativo ordinário, processo número 50.500.029.292/2011-61. Item 2.2.3, senhor Luiz Soares da Silva Filho e senhor Fábio Carvalho dos Santos Silva, administradores da empresa Sul América Transportes Limitada, processo administrativo ordinário, proposta de aplicação de penalidade, processo número 50.500.325.516/2019-10. Em 2.2.4, Viagens e Turismo Limitada, processo administrativo ordinário, proposta de aplicação de penalidade, processo número 50.500.327.722/2017-01. Item 2.2.5, Princesa dos Vales Turismo Limitada, processo administrativo ordinário, proposta de aplicação de penalidade, processo número 50.500.327.727/2017-25. Diretor Alexandre Porto, item 2.3.2, Vivan Turismo Limitada, pedido de reconsideração contra a deliberação 996, de 12 de novembro de 2019, processo número 50.500.503.320/2017-19. E item 2.3.3, Palomo e Cia Limitada ME, pedido de reconsideração contra a deliberação 14, de 14 de janeiro de 2020, processo 50.500.026.616/2019-55. Passamos à leitura agora do item do diretor-geral em exercício, Marcelo Vinô. É o item 2.1.1, Astro, Associação Brasileira de Transporte de Cargas e Pessoa do Brasil. Recurso administrativo acerca dos estudos técnicos, objeto da audiência pública número 14 de 2017, para a concessão da ferrovia Greenfield, compreendida entre os municípios de Sinop, Mato Grosso, e Itaituba, Pará. Processo número 50.500.037.806/2020-42. Passa a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Bem, trata-se de requerimento formulado pela Astro, Associação Brasileira de Transportadores de Carga e Pessoas do Brasil, que, descontente com a condução do processo atinente ao projeto da Ferrogrão, interpôs recurso administrativo acerca dos estudos técnicos, objetos da audiência pública número 14 de 2017, realizada por esta agência para a concessão da ferrovia compreendida entre os municípios de Sinop, Mato Grosso, e Itaituba, Pará, então chamada de Estrada de Ferro 170 Ferrogrão. Em 16 de abril de 2020, a Astro formulou o requerimento acerca dos processos administrativos, bem como outros pedidos que tratam de tema vinculado à concessão da ferrovia Ferrogrão, sendo enviado para análise da Procuradoria Federal. A área técnica solicitou informações junto à Procuradoria Federal da NTT
no sentido de se obter exclusivamente informações atinentes a processos judiciais relacionados à presente demanda. Em resposta, a Procuradoria Federal informou não haver ação ajuizada pelo requerente em face de questões afetas ao tema proposto, em análise no banco de dados da Subprocuradoria Federal de Assuntos Judiciais e Extrajudiciais. A SUCOM, Superintendência de Concessão de Infraestrutura, se manifesta contrária às pretensões do recurso administrativo, expressando concordância aos termos já afirmados anteriormente pela SUFER, Superintendência de Transporte Ferroviário. A SUCOM alega que não procedem as alegações apresentadas pelo requerente no que tange aos documentos, no caso EVT, estudos técnicos preliminares, minuta do contrato e do edital, submetidos à audiência pública número 14 de 2017, considerando que não foram amplamente discutidos com a coletividade. A área técnica alega que os procedimentos adotados não geraram qualquer risco à natureza social ao prosseguimento do processo de licitação. Prossegue os argumentos da área técnica, alegando que, quanto ao pedido de efeito suspensivo aos processos administrativos, que tratam da regulação da concessão da ferrovia EF-170, não sendo vislumbrado qualquer lesão ao patrimônio público. Voto, então, por aprovar o indeferimento ao recurso administrativo interposto pela ASTRO, Associação Brasileira de Transportadores de Cargas e Pessoas do Brasil, e pelo prosseguimento dos procedimentos à licitação do trecho ferroviário EF-170, Ferrogrão, objeto da audiência pública número 14 de 2017. Esse é o voto. Após a leitura do item do diretor relator, consulte se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos para o procedimento de votação. Não havendo manifestação específica. Tito, eu tenho uma observação aqui. No segundo parágrafo, que começa com a SUCOM, ou a nota técnica tem que verificar a redação, ou no resumo, a digitação saiu, acho que com equívoco aqui, porque aonde você tem 14/2017, tá vendo aí? Uhum. Tem que corrigir, ó. Considerando que não foram amplamente discutidos com a coletividade, eu acho que esse não tinha, né? Que foram, né? Foram, exatamente. Precisa ver se esse erro veio de origem na nota técnica e só copiaram, ou foi na hora de fazer o resumo que houve o equívoco. A gente checa, mas provavelmente deve ser erro aqui no resumo. Aí conserta lá, tá? Tá ok. Bem observado. Mais alguma observação sobre a matéria? Então, não havendo mais manifestações específicas sobre a matéria, abre a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como vota o diretor Weber Siloni? De acordo com o indeferimento do recurso e com o prosseguimento aos procedimentos de licitação, EF-170. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Alexandre Porto? Eu, tendo em vista que na qualidade de superintendente exarei decisão nos autos, né, declaro o impedimento de proceder à votação da matéria nos termos do nosso regimento interno e parecer da nossa Procuradoria Jurídica. Diretor Buxito Menezes? De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos à leitura agora do item do diretor Davi Barreto, item 2.2.1, Eucatu, Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Limitada. Solicitação para instauração do procedimento administrativo de arbitragem, processo número 50.500, 397, 075/2019, 58. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Boa tarde a todos. Trata-se de análise de requerimento administrativo apresentado pela empresa Eucatu, solicitando a instalação de arbitragem com um propósito específico de liquidação e posterior apuração na instância administrativa de lucros cessantes deferidos nos autos da apelação número 500.6128, 50.2011, 404.7005, sem prejuízo de mediação no âmbito da Advocacia Geral da União. Os lucros cessantes que definem o suposto crédito da Eucatu se referem ao período em que a empresa não operou linhas de transporte por força de atos administrativos, posteriormente anulados judicialmente, o que corresponderia, na visão da empresa,
um valor de aproximadamente 2,6 bilhões de reais. Após análise do contexto judicial envolvendo os alegados créditos, nossa Procuradoria Federal confirmou o título judicial em favor da empresa. Contudo, essa configuração pode alterar-se, pois a NTT demandou ação judicial para desconstituir esse título, mediante ação rescisória perante o Superior Tribunal de Justiça. Analisando os autos, entendo que não há razões fáticas ou jurídicas para a instalação de arbitragem requerida. Em primeiro lugar, como já destacado, há interesse da NTT em desconstituir o título decorrente da decisão perante o STJ. E, em segundo lugar, mesmo que não estivesse consoante a estratégia judicial em curso junto às cortes superiores, a eventual instalação de arbitragem foi objeto de detalhada análise da nossa Procuradoria, que concluiu pela sua impossibilidade jurídica. Vê-se que a EUCATUR confunde a jurisdição arbitral, que substitui a jurisdição estatal, Poder Judiciário, com a arbitragem administrativa, destinada à liquidação e apuração de instância administrativa, que não se encontra previsão jurídico-normativa nem aplicação ao presente caso. Diante de todo o exposto, voto por aprovar a proposta de deliberação para indeferir os pedidos formulados pela EUCATUR em petições administrativas de solicitação de arbitragem de 21 de outubro de 2019 e 17 de fevereiro de 2020, sem prejuízo do encaminhamento dos autos à AGU para apreciação do pedido de transação judicial formulado na petição de 13 de abril de 2020, conforme proposto pela nossa Procuradoria. Seu voto. Após a leitura do item do diretor relator, consulte se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos aos procedimentos de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como voto o diretor Weber Siloni. Com todo respeito aí, o direito de pedir da EUCATUR não seria cabível, né, a solicitação de arbitragem. Então, de acordo com o relator. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinot. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos à leitura do item do diretor Alexandre Porto, item 2.3.1, Governo do Distrito Federal, GDF. Proposta de celebração de convênio para delegação de competência relacionada à gestão, regulação e fiscalização do serviço de transporte rodoviário interestadual semiurbano coletivo de passageiros, operado por ônibus do tipo urbano, no território da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RID-DF. Processo número 50.500.410.936/2019-09. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Boa tarde a todos. Boa tarde. O presente processo trata-se de proposta de celebração de convênio de delegação que visa encarregar o governo do Distrito Federal a gestão, a regulação e a fiscalização do serviço de transporte rodoviário interestadual semiurbano coletivo de passageiros no território da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. O objetivo do convênio de delegação é eliminar conflitos entre as normas, regulamentações existentes entre as diferentes esferas de atuação e também aproximar a operação, o planejamento e a gestão dos serviços à realidade do Distrito Federal. As minutas do convênio e do respectivo plano de trabalho foram elaboradas por grupo de trabalho formalmente constituído. Importante destacar que o GDF, por intermédio de ofício encaminhado à agência em maio de 2020, cientificou que a proposta de convênio foi objeto de análise e aprovação pela área técnica, qual seja a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Importante registrar que caberá ao GDF observar as normas gerais ditadas pela legislação em sentido amplo, bem como as premissas regulatórias específicas estabelecidas pela NTT para os serviços delegados. Esclareço também que a minuta de delegação estabelece a obrigatoriedade de implantação de sistemas informatizados e equipamentos que permitam o acompanhamento da prestação dos serviços delegados com encaminhamento periódico à NTT das informações operacionais, assegurando ainda o livre acesso de seus servidores aos processos, documentos, instalações e informações referentes à delegação, bem como aos locais para sua execução. A vigência prevista é de 15 anos, podendo ser prorrogado. O convênio de delegação proposto não prevê o desembolso de recursos financeiros ou materiais por parte da NTT ao GDF.
O plano de trabalho proposto, que tem como escopo definir cronograma, objetivos, etapas e metas para efetiva implantação do convênio, com a finalidade de dar garantias da continuidade do serviço, sem interrupção ou redução da qualidade, tanto ao delegante como ao delegatário e principalmente aos usuários do serviço. Diante de todo o exposto, voto por aprovar a celebração do convênio de delegação para o Governo do Distrito Federal da gestão, regulação e fiscalização do serviço de transporte rodoviário interestadual semiurbano coletivo de passageiros no território da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. É esse o voto. E antes de devolver a palavra para o secretário, eu acho que é importante dizer aqui na diretoria colegiada que para que esse assunto assim tenha eficácia, que a gente tenha sucesso nessa delegação, muito importante um acompanhamento próximo aí da diretoria colegiada, razão pela qual eu proponho ao colegiado que quando for estabelecer um grupo de trabalho, que tenha um representante da diretoria atuando nesse grupo e fazendo todos os reportes necessários à diretoria colegiada da NTT. Ok. Após a leitura do item do diretor relator, consulte se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos ao procedimento de votação. Parece que estou de acordo com o relator, né, com essa questão do acompanhamento mais próximo, do monitoramento mais detalhado. É um fato novo, né? Essa discussão do entorno se alonga mais acho que desde quando a NTT existe, né? E eu acho que tem até uma oportunidade para a gente aqui, já que nós vamos montar um sistema de informações diferentes, que a gente aborde também, junto com aquele outro grupo de trabalho das SUPAs, a questão do Monitrip, porque a ferramenta que mais atrapalhava as condições do acompanhamento do detalhe entre essa modalidade de quase um plano semi-urbano era exatamente a ferramenta do Monitrip. E já que nós vamos criar novos sistemas, se a gente consegue adaptar para o Monitrip geral nosso, as ideias que vão surgir aqui, que elas serão muito proveitosas para nós também. E no voto não indica quem será o gestor desse convênio, e esse monitoramento depende da nossa boa escolha num bom gestor para o programa do convênio junto com o GDF, né? Esse era o comentário que eu queria tecer. Ok. Mais alguma manifestação? Não havendo mais manifestações específicas sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como voto do diretor Weber Siloni? De acordo e parabéns pelo desfecho tão esperado aí pelo GDF. Só um minuto, meu vídeo travou. Vamos lá, diretor Weber Siloni já votou, né? Meu vídeo travou, não escutei, desculpe. Diretor Davi Barreto? Gente, está travando. Tá sem som, Davi sem som. De acordo. Diretor Moisés Menezes? De acordo. Diretor Marcelo Vinor? De acordo. Agora que é aprovado, né? Gostaria de dizer que, assim, parabenizar tanto a área técnica, as SUPAs, também como a Procuradoria, pelo trabalho que foi, o deslinde, né, de toda essa questão aí, porque é uma delegação que parece ser simples, mas, no caso do entorno aqui, provavelmente o maior da América Latina aqui, em termos de complexidade do tipo, entre um ente federal, né, e um ente estadual, e isso é um anseio da sociedade há muito tempo. A integração desses sistemas aí vai trazer uma melhora da mobilidade urbana aqui, né, então a agência tendo o seu papel aí, buscando o melhor para a sociedade, né. Então, aprovado por unanimidade, passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Diretor, só para saber se acabou que meu áudio travou de novo aqui, não escutei o final Posso passar para o próximo item? Ok. Só dá sequência, filho. Porque tá travando aqui, eu não estou escutando tudo, mas vamos lá. Então,
Considerando a relevância e a urgência da matéria a ser deliberada, o diretor-geral trouxe um processo para ser deliberado extra pauta, de relatoria do diretor Alexandre Porto. Trata-se do item, a proposta de alteração da resolução 5879, de 26 de março de 2020, que dispõe sobre a flexibilização de prazos para cumprimento de obrigações contratuais e regulatórias, razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, no âmbito da infraestrutura e serviços de transporte ferroviário de cargas e transporte rodoviário de cargas e passageiros e da outras providências. Trata-se do processo número 50.500, 028-170/2020-48. Os diretores estão de acordo com a inclusão do processo extra pauta. Diretor Weber Siloni. De acordo com a inclusão. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Passo então a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de proposta realizada pela Superintendência de Transporte de Cargas, da nossa SUROC, de alteração da Resolução 5879, de 26 de março de 2020. A citada resolução foi publicada com a finalidade de dispor sobre medidas de flexibilização de prazos para cumprimento de obrigações contratuais e regulatórias em razão da emergência de saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus, no âmbito da infraestrutura e serviço de transporte rodoviário de cargas e do transporte rodoviário de cargas e de passageiros. No que concerne ao transporte rodoviário de cargas, os artigos 6º e 7º da Resolução 5879, respectivamente, suspendeu pelo prazo de 90 dias obrigações previstas na Resolução 4799, bem como flexibilizou, por igual período, requisitos e procedimentos para o cadastro de novos transportadores no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, o RNTRC. Portanto, considerando que o prazo anteriormente estabelecido está próximo de se expirar, e, contudo, ainda persevera a emergência de saúde pública devido à crise provocada pelo Covid-19, vota por aprovar a dilação do prazo previsto nos artigos 6º e 7º da Resolução 5879 até 31 de julho do presente ano. É esse o voto. Após a leitura do item do diretor relator, consulte se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos aos procedimentos de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, para votação os demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como voto do diretor Weber Siloni. De acordo com o relator. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinot. De acordo. Aprovado por unanimidade. Pergunto ao senhor secretário se tem mais algum assunto para a reunião de hoje. Na parte aberta da reunião, senhor diretor, não temos mais nenhum assunto, de forma que pode proceder ao encerramento da parte aberta para prosseguirmos para a parte de processos reservados. Okay, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a parte pública da reunião de diretoria, número 861, às 16h24. Muito obrigado.